Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal MR Concertos em Eletrônica. Hoje estamos mais uma vez para dar mais dicas de eletrônica. E na dica de hoje vai a dica nesse televisor aqui, que vocês estão vendo aqui na frente. Isso aqui é um TV 32 polegadas, um TV Philips. Ok, pessoal? A reclamação desse TV aqui é que às vezes liga, às vezes não liga. Tem vezes que o cliente liga, ele funciona normal, passa o dia todo funcionando, de repente do nada desliga sozinho. Outra coisa que o cliente também informou, às vezes está funcionando, ele vai mudar o canal ou vai mudar o volume, o TV simplesmente desliga ou reinicia, vem lá a logomarca Philips e reinicia e volta a ligar de novo, e às vezes não volta a ligar. Então esse é o sintoma que o cliente passou pra gente. O modelo do TV, pessoal, é esse aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. É o Philips 32 PFL 3707, ok? PF2 PFL 3707. Esse TV, nós já abrimos ele aqui, vocês estão vendo, ele já está aberto. E de cara nós vimos aqui que existe uma fonte aqui, a fonte de 5 volts dele está baixa, pessoal. Nós observamos aqui no conector, vocês podem ver aqui nesse conector de saída da fonte, essa primeira tensão aqui dos pinos. Deixa eu ver se dá para você ver aqui, vou dar um zoom aqui. 5,2 aqui, não sei se você está vendo aqui, 5,2, ele está dando 4,4, ou seja, está quase 1 volt abaixo do normal, né? Quase 1 volt. Vou colocar a ponta do teste aqui para vocês verem. Vou colocar aqui 5,2, olha lá, praticamente 4,3, 0,9 volts a menos, ou quase 1 volt a menos, né? Então, pessoal, de cara a gente pode chegar à conclusão que o defeito realmente está aqui na nossa fonte, né? Nós fizemos uma pequena vistoria aqui e nós identificamos aqui no visual, esse capacitor aqui está um pouco escuro. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. É o capacitor C9111 330 por 16 volts. Eu coloquei o dedo aqui nele, eu estou notando ele também um pouco quente, sabe? Ele está mais quente do que o normal, pessoal. Então isso aqui é uma característica de capacitor alterado, ok? Quando a gente pega esse tipo de problema em qualquer tipo de fonte, o ideal é que a gente nem teste esse capacitor, porque existe o perigo aqui de eu tirar ele fora, testar e ele dar os 330 normal, a capacitância, né? Mas quando você vai no capacitor, ele é 16 volts aqui, a tensão nele tá normal, eu já medi, e ele tá com a temperatura um pouco elevada. Então de cara aqui, pessoal, eu vou trocar esse capacitor, ok? Vou trocar esse capacitor, porque ele na inspeção visual ele mesmo denuncia, né? Ele não está estourado, mas está com essa cor aqui um pouco alterada, como tivesse levado um sobreaquecimento, né? E provavelmente deve ter alterado o SR dele. Beleza, pessoal? Então vou tirar ele fora aqui, nós vamos trocar ele, depois vamos voltar a fazer essa tensão, essa leitura aqui dos 5 volts 5V2 para ver se alterou, beleza? Vamos então, vou dar pausa aqui e a gente vai trocar esse capacitor, ok? Bom, pessoal, estamos de volta com vocês. Nós já tiramos aqui o capacitor fora, pessoal. Esse capacitor aqui a gente testamos. Essa é a linha dos 5 volts, ok? É a linha dos 5 volts. Aqui tem a bobina que passa a saída de 5 volts, ok? Então testamos esse capacitor aqui com a 170, ele está ok, com a 170 por 16. E esse aqui antes da bobina, esse outro capacitor que a gente viu com coloração estranha,
e que eu disse a vocês estava sobreaquecendo, é o C9111. Ele nós tiramos ele fora, ok? E ele também faz parte da linha dos 5 volts. Você vê que ele tem um acoplamento aqui, ó, faz acoplamento na linha dos 5. Tem a bobina. Aí aqui tem outro capacitor, um antes da bobina, outro depois da bobina. Ele é o que fica antes da bobina, ok? Filtrando essa tensão, acoplando essa tensão de 5.2 volts. E nós botamos o capacitor aqui no teste, pessoal. E lembra vocês que eu falei que eu ia trocar direto, mesmo sem testar, porque às vezes a gente testa e dá normal no capacímetro e a gente fica apanhando um defeito. Eu botei aquele no teste, vocês vão ver aqui, ó, que ele no teste ele está dando aparentemente normal a capacitância. Veja bem, vamos lá, ó, capacitância 384, ele é 330, quer dizer que tá dando até mais. Mas se você observar aqui, o SR dele está em 13K, pessoal. Isso é um SR muito alto. Se você botar no capacímetro, eu estou aqui com o capacímetro, se você botar aqui para medir no capacímetro, ele fatalmente vai lhe enganar, porque ele vai dizer que o capacitor está normal, ok? Ele vai dizer que o capacitor está normal, você vai achar que está normal, pelo fato da capacitância dele estar boa, mas o que ele está causando problema, teoricamente aqui até agora, até o momento, que nós não trocamos ainda o capacitor, mas até o momento a gente está vendo que o SR dele está alto. E eu olhei aqui nas minhas coisas que eu não tenho um capacitor de 330, mas tenho esse aqui de 470. Esse aqui é 470 por 25, pessoal. Vou colocar esse 470 por 25, ok? Vou até colocar aqui no teste para vocês verem a diferença, né? Vamos ver aqui o SR dele. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Eu botei o capacitor aqui 470 por 25, ok? Vamos comparar ele agora, ver a capacitância dele e ver o SR dele antes de a gente trocar. Vamos lá, testando. O capacitor 417.2, ok? Tá dentro da tolerância. E o SR dele, pessoal, é 0 ohms. 0 ohms, ok? Aí, esse é o SR certo. E o capacitor, que é o SR, tem que ser quanto mais baixo possível. Se você pegar um capacitor e tiver o SR, que é a resistência, né? A resistência capacitiva. Vamos tirar ele agora, colocar no circuito e vamos ver como vai se comportar a nossa fonte. Se ela vai normalizar e se nós vamos matar essa charada, mais uma charada, ok? Bom, capacitor trocado, pessoal. Vocês podem ver aí, já está trocado. Vamos agora colocar a placa no local, né? Testar a fonte de 5,2 para ver se normalizou. Ela estava lembrando que ela estava dando 4,3, né? 4,3. Trocamos, botamos o capacitor de 470 por 25. O original dele era esse aqui, ó, 330 por 16. Ok? Vamos instalar a placa agora e testar a fonte. Bom, pessoal, estamos aqui, trocamos o capacitor, né? Vocês veem ele aqui, ó, C9111, ok? E botamos o capacitor de 4,7 volts, aliás, 470 microfarad por 25 volts, ok? E a nossa fonte de 5,3, ela já normalizou aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olá. 5,3, ok? Normal, a fonte tá normal, ela tava dando 4,2, né? 4,3, ou seja, tava com 1 volt a menos, ok, pessoal? E isso estava fazendo esse TV desligar. O primeiro local, a primeira alteração que nós vimos aqui foi a fonte. Todavia, gente,
Aparentemente nós tiramos o defeito da fonte, ok? Agora eu estava fazendo as medições aqui na placa principal e observei uma situação que interessante e que eu vou também relatar aqui para vocês, que é relacionado às tensões dos reguladores. Eu fiz uma varredura aqui, uma prévia varredura, e identifiquei que aqui nesse regulador, esse aqui é um regulador bem conhecido aqui, que a gente já troca ele direto, é o 1084, ok, o 333, 1084, 33. E esse regulador aqui, pessoal, ele é para sair 3,3 volts, ok? E nós vimos aqui, observando aqui, fazendo a leitura em cima dele, nós vimos que ele está saindo aqui 3,7. Vou esse reflexo aqui, só um minutinho. Bom, estamos de volta aqui, aí pessoal. Ele está entrando 5 e saindo 3,7. Isso aqui é uma situação aqui bem que não era para estar acontecendo, ok? Ele era para estar regulando em 3,3, entra 5 aqui, aquele 5 que sai aqui da fonte, ok? E 5, no caso 5,1, e era para na sua saída aqui ter 3,3 e ele está dando 3,7, pessoal. Eu já peguei algumas situações, não nesse TV aqui, mas em outros TV, que essa situação de fazer subir essa saída aqui, ele faz com que o TV desligue também. Eu peguei um TV aqui, não me lembro qual era, acho que era um LG, que ele tinha um defeito aqui nesse regulador, e coincidência, esse mesmo regulador aqui, ele alterava de 3,3, ele de repente ia 3,7, 4, pouco. Então quando ele altera aqui, ele está alterando a saída dele, a saída dele já vai para outro canto, se eu não me engano vem para aqui, saída dele, que seria 3,3 aqui, já é 3,7, para sair aqui 1,5. Esse aqui tá normal, tá entrando, ele tá sustentando porque ele é um regulador que ele tem uma margem, né? Então ele tá entrando aqui 3,7, mas era para entrar 3,3 e sair aqui 1,5, ok? Então esse aqui alterando, ele força a barra dos demais, da tensão que sai dele e vai alimentar outras coisas. Então eu vou ver aqui na meu material para trocar também esse transistor aqui, ou aliás esse regulador, ok pessoal? Daqui a pouco eu volto com todos vocês para a gente fazer outra leitura aqui, porque pode ser que esse defeito aqui não seja um defeito simplesmente da fonte, ok? A fonte estava com problema, mas o defeito também pode estar aqui, ó. Principalmente esse problema de desligar, pode ser da placa principal, e nós vamos trocar esse regulador para ver essa situação. Vou procurar aqui o material, já volto com vocês. Bom pessoal, estamos de volta com todos vocês. Fizemos a troca também do nosso regulador aqui, pessoal. Aqui está o regulador velho, é o 1084-33, né? Deixa se dá para ver aqui, está mais próximo aqui para vocês verem. Acho que não dá para ver não, mas é o 1084 aqui, ó. 1084-33, ok? Bom, o capacitor da fonte foi esse aqui, né? Nós trocamos, e vamos conferir agora a tensão do nosso 1084 depois de trocado. Vocês lembram que a gente estava medindo aqui, ele estava entrando 5,3 que vem de lá da fonte, né? 5,1 mais ou menos, 5,2, e saindo 3,7, pessoal. Aí eu falei para vocês que eu já tinha pegado um defeito no outro aparelho, que essa tensão, esse regulador alterado, ele dava esse problema intermitente do TV ligar, desligar, às vezes ligava e quando desligava não queria religar de novo. E para nossa surpresa, depois que nós consertamos a fonte, nós vimos aqui na hora de conferir os reguladores. Isso é uma dica, mais uma dica que eu deixo aqui, fora a parte, o conceito desse televisor, pessoal. Fora a parte, sempre que você consertar uma fonte,
você vem e faz a varredura de leitura em todos os reguladores da placa principal, ok? Vocês vão ver aqui que a tensão agora, deixa eu botar o teste aqui mais próximo. Bom, eu coloquei o teste mais próximo para a gente ver aqui, ó, a tensão de entrada no regulador 5,1, 5,2 aproximadamente, 5,15, e a de saída agora sim, pessoal, 3,3 na saída do regulador. Essa tensão sim, essa é a correta. Então, na verdade, eu me arrisco até a dizer, pessoal, que o que estava fazendo esse TV desligar não era nem tanto o problema na fonte, ok? Eu digo a vocês que essa alteração nesse regulador, pelos outros defeitos que eu peguei em outros aparelhos, esse regulador, quando dá problema, ele fica alterando a saída dele de 3,3, vai subindo às vezes para 3,7, 3,8, 4, e na hora que ele sobe um limite X, então o TV entra em proteção e desarma, desligando ele. E agora sim, nós conferimos agora as tensões aqui, ó, 3,3. Vamos conferir as tensões também, pessoal, nos outros reguladores aqui, ó, da placa, que é um procedimento que eu sempre faço em todo conserto de televisor, principalmente. Eu faço, depois que eu conserto, eu faço uma leitura em todos os reguladores, porque essa leitura, já que o TV agora está pronto, ele já está funcionando, tem imagem aqui, eu não virei e mostrei aqui ainda a vocês. O LED está aceso aqui, eu soltei o alto-falante aqui para eu gravar e não ficar com áudio aqui, mas ele tá com som já tá todo normal. Então eu vou fazer agora, pessoal, a leitura da tensão dos reguladores. Que essa leitura vai servir para quê? Bom, se você tiver um defeito, outro defeito nesse mesmo aparelho, e estiver desconfiando de algum regulador aqui da placa principal, você pode aproveitar esse vídeo aqui, não apenas para esse defeito desse aparelho, mas também para você conferir se na sua placa aí os reguladores estão medindo a mesma tensão, uma vez que esse TV já está pronto, ok? Então, vamos lá, aqui nós já vimos que aqui tem o 3,3, ok? O regulador que estava ruim, nós trocamos, 3,3, aqui 3,3, outro regulador 3,3, ok? Esse aqui é o de 1,5, que naquela hora, pessoal, ele estava entrando aqui 3,7, tá lembrado lá? Ele entrava 3,7 e regulava para 1,5. Então isso aqui, esse 1,5 é a tensão que alimenta o processador, né? Então na hora que essa tensão de 3,7 subia para 4 volts, sei lá, na hora que alterava lá e aumentava aqui, essa tensão aqui provavelmente ele entrava em proteção e desligava o TV, ok? Então aqui está correto, 1,5. Temos aqui outro processador aqui, esse aqui também estava dando errado. Ele estava dando 3,7 porque esse outro também dava. Então agora esse aqui está ok, ó, 3,3, normalizou, atenção. Aqui 2,5, ok. Aqui esse aqui é um transistor, ok. Deve ser o transistor que faz a alimentação do varicap. Entra 12 volts, sai 5. Entra 12, sai 5 volts aqui, ok? Ok, então tá bom, tá normal também. Temos aqui outro reguladorzinho aqui, deixa eu ver aqui, o que é que ele faz. 1,8 processador, ok? Então, pessoal, é isso aí. Nós conferimos aqui todas as tensões da placa principal, ok? Conferimos as tensões da fonte, também tá ok. Então nós estamos finalizando agora esse TV, pessoal, e mais um serviço executado. Espero que vocês que ficaram até o final desse vídeo tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu falei um pouco demais. Às vezes o pessoal reclama que eu disse que eu estou enrolando e bromando, falando muito, mas é importante, pessoal, que a gente fale detalhes, porque é em cima desses detalhes que você vai trabalhar o seu defeito aí
caso o seu defeito não seja o mesmo desse meu, mas que esse vídeo sirva também para você tirar o seu defeito aí, ok? Então o TV está funcionando, agora sim está perfeito. Eu vou colocar a tampa, mostrar eles aqui com imagem, porque não dá para virar aqui, porque tá cheio de coisa aqui em cima. Eu tô com a mão só, mas ele já tá com imagem aqui, ok? Eu vou fechar ele, virar, mostrar a vocês que tá perfeito. Você que assistiu o nosso vídeo até agora, quiser dar o teu like, eu agradeço. Quiser curtir, quiser se inscrever no nosso canal para seguir, nós temos muitos vídeos, nós gravamos vídeos praticamente todos os dias de dicas de equipamentos diversos, não só televisor, mas vários equipamentos eletrônicos. Então, se você quiser dar o teu like, ó, dá uma força aí pra gente, tá bom? Eu vou fechar agora, mostrar o TV com imagem e já volto com todos vocês.